O Peregrino. Capítulo 9. Então eu vi em meu sonho que essas boas companheiras, quando o cristão chegou ao pé da montanha, deram a ele um pão inteiro, uma garrafa de vinho e um cacho de passas, e ele seguiu seu caminho. Mas agora, o pobre cristão havia chegado no Vale da Humilhação, e seria difícil atravessá-lo. Pouco ele havia caminhado quando avistou um demônio imundo, cujo nome é Apolion, vindo do campo para encontrá-lo. Cristão, com muito medo, começou a pensar se deveria fugir ou permanecer firme em sua posição. Porém se lembrou que sua armadura não tinha proteção para as costas, e por isso pensou que caso fugisse e desse as costas a ele, daria também vantagem para que lhe acertasse com seus dardos. A decisão de Cristão de encarar Apolion. Portanto, ele resolveu arriscar e se manter firme, pois pensou consigo mesmo: se não desejo coisa alguma, se não salvar minha vida, é melhor permanecer em posição. Então Cristão continuou, até que Apolion o encontrou. O monstro era horrível de se ver. Ele era coberto de escamas, como um peixe, que são o seu orgulho. Tinha asas como um dragão, pés como um urso, e de sua barriga saía fogo e fumaça, e sua boca era como a boca de um leão. Quando se aproximou e ficou frente a frente com Cristão, ele o olhou com desdém e começou a questioná-lo. Apolion: de onde você vem? E para onde está indo? Cristão: eu vim da cidade da destruição, que é o lugar de todo mal. Estou indo para a cidade de Sião. Apolion: pelo que diz, percebo que você é um dos meus súditos, pois todo aquele país é meu, e eu sou o príncipe e Deus daquele lugar. Como é então que você ousa fugir do seu rei? Se não fosse pela esperança de que você ainda me será útil, com um só golpe, eu o derrubaria agora no chão. Cristão: eu nasci, de fato, em seus domínios, mas seu trabalho era muito duro. E como seu salário, homem nenhum poderia viver, porque o salário do pecado é a morte. Portanto, quando os anos foram passando, procurei fazer como muitas outras pessoas. Busquei e refleti se talvez existiria uma forma de eu ser diferente. A lisonja de Apolion. Apolion: não há príncipe que se contente em perder assim, levianamente, seus súditos. Nem eu ainda abrirei mão de você, já que você reclama do seu serviço e salário. Alegre-se em voltar, e tudo que nosso país pode pagar eu prometo aqui dar a você. Cristão: mas eu já me submeti a outro rei, ao rei dos reis. Como poderia com justiça deixá-lo e voltar contigo? Apolion: você, como diz o ditado, vai de mal a pior, mas é comum para aqueles que se declararam servos desse rei, depois de um tempo, que desviem e voltem a me servir. Faça você da mesma forma e tudo ficará bem. Cristão: eu coloquei nele minha fé e jurei a ele minha lealdade. Como poderia me arrepender e voltar atrás e não ser enforcado como traidor? Apolion: você fez exatamente o mesmo comigo, e ainda assim estou disposto a esquecer tudo se agora você voltar atrás e vier me servir. Cristão: o que prometi a você foi em minha imaturidade, quando ainda não tinha entendimento. Além disso, considero que o príncipe sob cujo estandarte agora estou é capaz de me absolver e de perdoar também o que eu tenha feito em obediência a você. Além disso, ó destruidor Apolion, a verdade é que gosto do serviço dele e do salário dele, dos servos dele, do governo dele, da companhia do país dele, muito mais do que daquele que onde vim. Portanto, pare de tentar me persuadir ainda mais. Eu sou servo dele e vou segui-lo. Apolion: considere bem agora, enquanto ainda mantenho o sangue frio, aquilo que você enfrentará pelo caminho que escolheu seguir. Saiba que na maioria das vezes os servos dele têm um fim horrível, porque eles são transgressores que desafiam a mim e aos meus caminhos. Quantos tiveram mortes vergonhosas? Além disso, você considera o serviço dele melhor do que o meu? Mas ele nunca deixou o lugar onde está para livrar a qualquer um do seu servil. Quanto a mim, muitas vezes, como o mundo todo bem sabe, livrei seja por meio de poder, ou mentiras, ou fraude, aqueles que me serviram fielmente, dele e daqueles que são dele, e assim livrarei você. Cristão: o que você diz ser demora em livrá-los é para provar o amor deles, e se permanecerão fiéis a ele até o fim.
Quanto ao fim horrível que você diz que eles têm, ele é o mais glorioso perante ele, pois não aguardam libertação presente. Eles esperam pela glória que receberão quando seu príncipe vier em toda a sua glória com os anjos. Apolion: você mal começou e já foi infiel em seu serviço a ele. Como pensa em receber o salário ou recompensa dele? Cristão: em que, Apolion, fui infiel a meu senhor? Apolion: você quase desfaleceu logo no início da jornada, quando quase foi sufocada no pântano do desânimo. Você tomou caminhos errados para se livrar do seu fardo, quando deveria ter permanecido com ele até que seu príncipe o livrasse. Você também dormiu quando não devia o sono do pecado e perdeu algo precioso que trazia consigo. Você ainda foi quase convencido a voltar pelo caminho quando viu os leões. E quando você fala sobre essa sua jornada e sobre aquilo que viu e ouviu, interiormente se vangloria de tudo que diz ou faz. Cristão: tudo isso é verdade, e ainda muitas outras coisas que você não mencionou. Mas o príncipe, a quem eu sirvo e honro, é misericordioso e pronto a perdoar. Além disso, aquelas fraquezas e enfermidades me tomavam em seu país, pois lá me contaminei com elas. Debaixo delas eu sofri e gemi, porém me arrependi delas e obtive o perdão de meu príncipe. Ao ouvir tudo isso, Apolion explodiu em uma fúria terrível, dizendo: Apolion: eu sou inimigo deste príncipe. Eu odeio sua pessoa, suas leis e seu povo. Eu vim a fim de resistir e me opor a ele e a todos os seus. Cristão: Apolion, cuidado com o que planeja fazer, pois eu sigo pela estrada do rei, o caminho de santidade. Portanto, preste atenção ao que faz. Então, Apolion se colocou no caminho, em toda a sua largura, bloqueando a passagem, e disse: Apolion: eu não tenho medo algum quanto a isso. Prepara-se para morrer, pois juro pelo inferno em que habito que você não irá adiante. Aqui mesmo acabarei com a sua alma. E com isso, ele atirou um dardo flamejante em seu peito. Mas Cristão tinha um escudo em sua mão, qual se defendeu e se livrou do perigo. Então Cristão desembaiou sua espada, pois percebeu que era hora de atacá-lo. Porém, Apolion rapidamente avançou contra ele mais uma vez, lançando dardos grossos como granizo. Assim, apesar de todos os esforços de Cristão, fazendo tudo o que podia evitar, Apolion o feriu na cabeça, na mão e no pé. Isso fez com que Cristão recuasse um pouco. Com isso, Apolion seguiu com seu ataque e Cristão novamente tomou coragem e resistiu, tão bravamente quanto pôde. Este combate cruel durou mais da metade de um dia, até que Cristão estava quase esgotado. Por causa de seus ferimentos, Cristão ficava cada vez mais fraco. Então Apolion, percebendo a oportunidade, começou a se aproximar de Cristão, e lutando com ele, derrubou-o ao chão. A queda foi tamanha que a espada de Cristão voou de sua mão. Então disse Apolion: agora sua morte é certa. Com isso ele o pressionou a ponto de esmagá-lo, e Cristão começou a desfalecer. Mas porque Deus assim quis, enquanto Apolion se preparava para o seu último golpe, a fim de acabar com esse bom homem, Cristão estendeu agilmente sua mão e tomou novamente a sua espada, dizendo: não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. A vitória de Cristão sobre Apolion. E com isso deu-lhe um golpe certeiro, que o fez recuar como alguém que levou um golpe mortal. Percebendo isso, Cristão atacou novamente, dizendo: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Com isso, Apolion abriu suas asas de dragão e fugiu, e naquele tempo Cristão não mais o viu. Neste combate, nenhum homem pode imaginar, a menos que tenha visto e ouvido como eu, os gritos pavorosos e rugidos terríveis de Apolion durante todo o tempo da luta. Ele soava como um dragão. Por outro lado, se ouviam os suspiros e gemidos que brotavam do coração de Cristão, que eram indescritíveis. Não vi, nem por um momento, um olhar tranquilo, até que ele percebesse que havia ferido Apolion com sua espada de 2 gumes. Nesse momento, então, de fato, ele sorriu e olhou para o alto. Mas foi a visão mais terrível que já vi. Mais desigual batalha não pode haver. Cristão enfrentando um anjo, como pode ser? O homem valente empunhando escudo e espada faz com que ele, embora seja um dragão, fuja em revoada. Então, quando a batalha terminou, Cristão disse: aqui darei graças àquele que me livrou da boca do leão, aquele que me ajudou contra Apolion, e assim o fez, dizendo:
grande Beelzebul, dos demônios o capitão, projetou minha ruína, minha destruição. Ele enviou Apolion, com sua fúria de frente. Em um combate infernal, me envolveu ferozmente, mas bendito Senhor me ajudou. E à força da espada ele rapidamente voou. Por isso a ele darei eterno louvor. Agradeço e bendigo o santo nome do Senhor. Então veio a ele uma mão com alguma das folhas da árvore da vida, que Cristão pegou e aplicou sobre as feridas que sofreu na batalha, e assim foi curado imediatamente. Ele também se sentou naquele lugar para comer pão e beber da garrafa de vinho que lhe foram dados um pouco antes. Assim, revigorado, continuou em sua jornada com uma espada desembaiada na mão, pois ele disse: não sei se por acaso encontrarei algum outro inimigo pela frente, mas ele não encontrou nenhuma outra afronta de Apolion ao longo daquele vale. Agora, ao final desse vale, havia outro chamado, Vale da Sombra da Morte, e Cristão precisava atravessar esse vale, pois o caminho para a cidade celestial passava exatamente pelo meio dele. Esse vale parece ser um lugar muito solitário. O profeta Jeremias assim o descreve: deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém, exceto Cristão, transitava e na qual não morava homem algum. Aqui, Cristão estava em um lugar pior do que aquele de sua luta com Apolion, como você verá na sequência.